Olá, olá pessoal! Já estamos aqui a postos, esperando a Vera entrar para a gente falar sobre estresse do cuidador. Oi, Fátima! Tudo bem? Vera! Vamos lá! Ai, Cris, eu me perdi. Era hoje ou amanhã que a gente. Era hoje ou ontem que a gente tinha que se encontrar? Tô perdida. Luci, boa noite! Oi, Vera! Família, alegria imensa estar aqui. Boa noite para todo mundo. Ah, é sempre um prazer. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre estresse do cuidador. Putz, Cris, era ontem, desculpa, tô perdida. Falo com você depois da live. Fernanda Ribeiro, boa noite. Débora, Marina, boa noite, boa noite. Gente, hoje a gente vai falar do estresse do cuidador. Então, se você tiver alguém que acha que se beneficiaria dessa conversa, das informações que a gente vai trocar aqui, chama lá para participar da live, porque a ideia é que a gente tenha muitas trocas e que ninguém saia com dúvidas, né? Então, o objetivo é que a gente consiga aprender experiências dos outros também, né? Então, se vocês tiverem alguém, se vocês conhecerem familiares ou amigos que queiram aprender um pouco mais sobre essa temática, chama lá, porque a Vera é super especialista e vai trazer bastante informação legal para a gente de aplicação prática, porque um dos objetivos dessa série é exatamente isso, é a gente trazer subsídios que a gente consiga aplicar na nossa vida diária, né? Porque às vezes a gente fica falando muito da teoria, mas aí quando vai ver na prática, não sei, não estou conseguindo encaixar. Com a ideia que a gente tem aqui esse fórum para troca de experiências. Adriana, boa noite. Vamos entrando. Mariazinha Leitão. Será que é da Abras? Débora A vai, Mariazinha Leitão, sim, sim, ela já foi presidente da Abraço. vai, Lívia, eu quero falar uma coisa muito interessante. Você sabe que eu também divulguei a live, assim, né, nos meus contatos, e muitas amigas falavam assim: você vai falar de mim? Amigas cuidadoras, né? Nossa, então essa live você vai falar de mim? Gozado. Estresse do cuidador. Olha, você vai falar de mim, então, né? Mas não, é isso. Olha, a Gilda, também eu quero mandar um abraço para ela, que ela é uma assídua participante de todas as lives, ela é muito bacana. legal. Eliane, boa noite. Luiz Luciano da Silva, Sumaia, Sandra, boa noite para todo mundo. Maia. Beijo, Maia. Ai, gente, é muita gente amiga. É Ah, tão bom estar cercado de amigos. Muito obrigada. muito bom, assim, né? É legal quando tem bastante gente, porque daí a gente consegue trocar informações. Vanderly, cuidadora, obrigada por participar aqui com a gente. Vou dar mais um tempinho e aí eu explico para vocês como é que vai funcionar aqui. Acho que tem gente que já participa há algum tempo, mas sempre tem gente nova, então eu vou falar como é que funciona para todo mundo poder participar. Gilda, Luiz Luciano. Oi, madrinha, Kikiki. Luiz Luciano da Silva vai ser o afilhado? Ah, sim, eu sou madrinha de casamento dele e beijo, beijo, Lu, beijo. Você Cristiano. sabe que não, os comentários não aparecem para mim, viu? Por isso é que não estou conseguindo seguir. Entendi. Não aparece? Eles teriam que aparecer para você. Estranho. Mas eu vou lendo aqui. Fica aqui. Tá. Cristiano. Ih, Luiz Luciano tá dando risada. e agora fui eu que desapareci aqui. Ah, voltei. Pronto. Não mexo em mais nada. Cuidador Moisés, boa noite, gente. Repetindo, se vocês tiverem outras pessoas que tenham interesse nessa temática, chama lá, fala para entrar na nossa live, porque vai ser muito legal. Bom, são 7 horas, a gente sempre procura começar no horário, porque a gente faz uma hora cravada para todo mundo conseguir se organizar também, reservar essa horinha no dia. Essa live a gente começou no ano passado com o tema
de LPIs, e a gente falou, puxa, vamos dar um título para essa live. E aí a gente achou que tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, era um nome bom, porque muitas vezes a gente tem dúvidas e a gente tem uma certa vergonha de perguntar, né? Eu sou jornalista e às vezes a gente fala assim, ai, mas vou ficar fazendo essas perguntas. O entrevistado acha que seja uma pergunta muito boba. Gente, não tem pergunta boba. Sua dúvida pode ser a dúvida da pessoa. Então a gente criou essa série de lives para trazer temas que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, que geram muita polêmica ou que são controversos. A gente traz um especialista para falar e o objetivo é que o público participe. Então, a gente quer que vocês mandem perguntas, compartilhem suas experiências, porque a gente quer que esse seja um fórum de troca, tá? Então, se você tiver dúvida, eu estou acompanhando aqui, eu vou fazer as perguntas para a Vera. Se vocês não fizerem nenhuma pergunta, gente, assim, eu vou monopolizar o papo. Então, eu quero que vocês façam perguntas, porque senão a Vera também vai falar, poxa, mas que chato, só a Lili faz pergunta para mim. Então, e se vocês tiverem experiências para compartilhar, também escreve aqui, que a gente tem o maior interesse, que as pessoas saibam o que as pessoas estão passando, principalmente nessa questão do cuidador e do estresse do cuidador, né? Então, para a gente começar, eu vou apresentar a Vera, e aí a gente já inicia o nosso papo. Que tal, Vera? Pode ser? Lógico. Então, tá. Apesar de que a titulação maior para mim é assim, sou sua fã, amiga da Lídia, sabe, admiradora total de tudo aquilo que ela faz, de todas as realizações. Essa para mim é a titulação que vale. Ah, gente, imagina, olha aqui, ó, vocês vão ver como tem outras titulações que são assim, ultra hiper da Vera. A Vera Anita Bifulco é psicóloga da equipe de cuidados paliativos do Hospital São Paulo, da Unifesp. Ela é psico-oncologista com distinção de conhecimento em psico-oncologia pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Ela é coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e ela é membro participante do movimento Slow Medicine. Eu dei uma resumida no CV dela, porque tem muita coisa. Mas uma das coisas que vale muito destacar é que a Vera, ela coordena muitos grupos de cuidadores. Então, ela tem uma experiência vasta aí nessa questão do estresse do cuidador, do burnout do cuidador, que muitas vezes o cuidador chega, né, assim, super, super cansado, super esgotado, sem saber o que está acontecendo. Né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Vera, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Mas a alegria é imensa, imensa mesmo. Gratidão, Lília, pelo convite. Muito bom estar no meio de amigos. Ai, que bom. Bom, Vera, vou começar aqui falando do burnout do cuidador. As pessoas conseguem identificar isso. Eu vou falar por quê. A minha avó, ela ficou muito tempo acamada, né? 10 filhos, mas a gente tem sempre o perfil da cuidadora, né? É sempre a mulher que não é casada e tal. Então, minha tia que acabou cuidando dela. E a minha tia cuidou dela por muito tempo. Assim, foram, sei lá, 15 anos cuidando da minha avó. Era muito tempo mesmo. E a saúde da minha tia começou a ficar muito ruim, mas ela não estava prestando atenção mesmo, porque ela estava tão focada na minha avó que ela não conseguia entender que ela também precisava se cuidar. Então, eu acho que esse é um erro, não sei nem se erro é a palavra certa, mas é algo que acontece com muita frequência entre os cuidadores, de não identificar o burnout. Então, eu queria que você me falasse, assim, quais são as características desse burnout e se esse não reconhecimento foi só no caso da minha tia ou se acontece com muita gente, das pessoas não reconhecerem que estão estressadas, que estão esgotadas, que precisam de ajuda. Tá. Então vamos por partes aí. Em primeiro lugar, é assim, o cuidar do outro jamais, jamais deve excluir o autocuidado, né? Porque se eu me cuido bem, eu passo uma qualidade de cuidados para a pessoa que eu estou direcionando a minha atenção muito maior. Se eu me cuido mal, se eu coloco aquela outra pessoa como prioridade e eu descuido de mim, eu vou ficar a curto espaço de tempo com 2 doentes. E o que está acontecendo muito agora é assim, idoso cuidando de idoso,
Quando a gente vai numa sala de espera de geriatra, você não sabe quem é o paciente, quem é o cuidador. Exato. Então, veja, os idosos, é muito difícil você envelhecer sem comorbidades, né? Geralmente, o idoso, ele tem algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, de repente tem demência, sei lá, oncológico, enfim. O cuidador idoso também tem comorbidades, então, se ele deixa de se cuidar, nós, a curto espaço de tempo, nós vamos ter 2 doentes. Só que existe uma coisa assim, você coloca a pessoa que ela tem uma doença diagnosticada, né, por exemplo, uma demência ou um câncer, enfim, algo que, entre aspas, é mais grave do que uma hipertensão, do que uma diabetes, e você coloca isso como prioridade. Não. Então, o que acontece? Você cuida só daquele e você se esquece, né? E isso é terrível. Quais são alguns sinais? Existem os sinais físicos e os sinais emocionais. Os sinais físicos, insônia, um cansaço que você acorda cansado. É aquela, ou seja, a noite de sono, ela não foi boa, não deu para descansar. Você começa com dor de estômago, inapetência ou come muito. Então, irritabilidade. São vários, né? Uma dor de cabeça assim que não passa, dor no corpo. Gente, é, é, é muito simples. O nosso corpo, ele não tem uma boquinha que ele fala, vamos supor, oi Vera, eu tô cansado, oi Vera, tá na hora de deitar, Vera, você não tá... Não, o que ele faz? Ele somatiza. E esses são alguns sinais. Agora, não existe família perfeita. E eu também aqui nem imagino que eu vou dar uma receita que sirva para todo mundo, né? Porque cada cenário é ímpar, é singular. Cada família é única, não existem 2 digitais iguais, não existem 2 doentes iguais e não existem 2 cuidadores iguais, né? Mas, num cenário, geralmente desponta, eu falo que existem 3 tipos de cuidador. Existe o cuidador informal, aquele que desponta na família como a pessoa mais disponível para cuidar. Existe o cuidador formal, e interessante, o cuidador informal, ele trabalha 7 dias da semana e ele não ganha nada, não tem salário. O cuidador formal, ele trabalha 6 dias da semana, tem um dia de folga e ganha pelo seu trabalho. E eu até brinco que existe o JAX, né? Já que você não está fazendo nada, já que você se aposentou, vem cá e assume, né, a coisa. Então, a gente tem que, geralmente numa família, quando desponta esse cuidador, principalmente o cuidador informal, a família inteira se acomoda e fica sempre aquela situação que tudo é ele, né? Ele tá, não, ele dá conta, tá indo tudo bem, sabe? E não é assim. Esse é um dos tipos, né? Existe, por exemplo, casais que se amam muito, né? Há uma união afetiva muito grande, um amor muito grande. Quando um dos 2 fica doente, geralmente, por exemplo, o homem, a mulher, ela tem aquilo que a gente chama de estresse, de compaixão. Ah, eu cuido dele, porque eu sei, eu entendo ele só no olhar, eu sei o que ele come, ele não precisa nem falar que eu adivinho. E essa pessoa, geralmente, isso já fica como uma dica, tá? Essa pessoa, geralmente, ela reluta em aceitar o cuidado de uma outra pessoa, porque ela acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. Então, nessa hora, pedir ajuda, mas, ao mesmo tempo, aceitar o tipo de ajuda, tá? Talvez não faça do jeitinho que você faz, mas ele vai fazer o melhor que ele pode e você vai ter este tempo para você. A Cris Abdala, ela falou aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque eu mencionei que muitas vezes a pessoa não reconhece que ela está com esse estresse, né? Ela não reconhece que está sobrecarregada, não consegue ver os sinais.
E ela fala, pois é, muitas vezes o não reconhecimento é anterior. Familiares, amigos que cuidam, muitas vezes não se percebem como cuidador. Aí não se permite nem sentir as dores do cuidador. É isso, né? Se você não se identifica tal, você não sente as dores desse lugar, né, em que você está. Então, você sabe como é que isso acontece? Vamos supor, numa família tem vários irmãos, né? Então, mas tem um que é eleito o cuidador principal, tá? E a sobrecarga vai em cima dele. O outro irmão, ele compra a fralda. O outro leva no médico. O outro, eles se acham nessas ocupações como, nossa, estou cuidando, estou fazendo a minha parte. E não percebem que o cuidador principal, que tem essa sobrecarga maior, ele está estressado, tá? Porque é muito mais fácil, por exemplo, eu pago o médico, olha, eu pago o cuidador, né? Então, nossa, eu sou o manutenedor do cuidador. O que vocês querem mais que eu faça? E não é bem assim. E outra coisa, o cuidador tem que ser valorizado, valorizado, tanto pelo resto da família, como, quando é possível, pela própria pessoa que que está sendo cuidada por ele. Gente, a gente aguenta muita coisa quando a gente é reconhecida, quando a gente é valorizada. Quando não é valorizado, quando você vira uma pessoa invisível e o teu trabalho, enfim, não é dado o devido valor, isso é terrível. Uhum. A Sumaya fala que o informal, o cuidador informal ganha muitas críticas. É verdade. Porque muitas vezes o que a gente vê, assim, eu já fiz algumas outras lives falando também da questão do cuidador, está falando mais especificamente do estresse do cuidador, mas a gente já fez outras lives falando do cuidador, e esse cenário que você desenhou, Vera, é muito comum, né? Assim, de ter um cuidador principal e os outros estão assim, não, eu levo no médico, eu pago, mas quem está lá no dia a dia é que está, né? É que está do horário do remédio, é que está abrindo mão das suas coisas para cuidar daquele doente, né? Então, é um quadro que é cada vez... E aí, todo mundo assim, não, por que você vai no cinema essa noite? Ué, mas você não tem que cuidar do papai? Então, isso que a Sumaya está falando é verdade. O informal ganha muitas coisas. Agora, esse cuidador, ele também tem que batalhar o seu espaço, tá? Ele tem que fazer valer. Então, por exemplo, essas ilhas de suspiros, né, que a gente indica, que a gente orienta, ela tem que ser batalhada por esse cuidador, sabe? Tipo assim, olha, eu vou no cinema sim, tá? Estipular, de repente, uma rotina, dia tal, período tal, é o dia que eu vou no cinema. Se eu quiser ir no cinema, se eu não for, eu vou andar no parque, eu vou no cabeleireiro, vou fazer minha unha, vou ver uma amiga, vou tomar um café, não sei. Esse horário é meu. E ele tem que batalhar e tem que ser respeitado, tá? Uhum. Cuidadora mentora diz, o que falta é o cuidador estudar e saber se posicionar. Porque quando ele sabe se posicionar, todo o quadro muda. É verdade. Tá. Idosos Afeto diz, eu sou a irmã que cuida diretamente da minha mãe. Somos 4, porém eles não dividem comigo como deveria ser feito. Mas já entreguei nas mãos de Deus. Larguei tudo para dar todo o suporte para a mamãe. Difícil. Cuidadora Vanderly diz, falta reconhecimento nessa profissão. Vera. Bom, eu queria explicar uma coisa, né? A primeira, agora não me lembro dos nomes da sequência, mas a primeira falou conhecimento, isso é muito importante. Então, tinha uma propaganda na televisão, eu não me lembro de que marca, que dizia assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Quando nasce uma doença, quando desponta uma doença na família, não nasce um cuidador, tá? Bem lembrado, Vera. Ok? Ou seja, é preciso que haja dois tipos de conhecimento. O conhecimento da doença, se é
que essa pessoa tem alguma doença. Às vezes é um cuidador de um idoso, mas tudo bem, está tudo em ordem, uma criança, um paciente, mas está tudo bem. Mas conhecimento da doença e conhecimento do doente. Não adianta só você conhecer a doença, tá? Mas conhecer também quem é esta pessoa que eu vou cuidar. Uhum, uhum. Essas coisas. E também é interessante, o cuidar, ele pressupõe um autoconhecimento também de você, dos seus limites. Olha, tem coisa que eu não dou conta. E não adianta você fazer de conta que não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, porque é uma hora história, sabe? Às vezes, numa família, vamos supor, né? Um filho que está cuidando de um pai, de uma mãe, e que para ele é muito custoso dar banho, trocar fralda, fazer higiene. Ele não é cortado para isso, sabe? Ele não tem essa aptidão. Então, se for possível, ele delega isso para uma outra pessoa. Mas ele tem que entender que ele está delegando algo técnico, que ele pode pegar na mão, assistir um filme, ler uma revista, ficar junto, conversar. A parte amorosa cabe a ele. A parte técnica delega. Uhum, uhum. Essa Idosos Afeto, que falou que cuida diretamente da minha mãe, somos 4, porém eles não dividem comigo, né? Esse é um quadro que é super, super comum. Todas as lives que a gente fez sobre cuidadores, apareceu um caso assim. É um idoso que tem muitos filhos, mas é só um que cuida, né? Como é que a gente consegue resolver isso? Pera, tem jeito de resolver isso? Não, eu acho que tem, porque isso é o que acontece na grande maioria, sabe, dos casos. Não são casos raros que acontece isso. Eu acho que até, eu sempre costumo, por exemplo, eu atendo muitas famílias de cuidadores que têm Alzheimer, né? Há 20 anos eu tive um grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer, então eu atendo muito as famílias. E eu sempre peço assim, tem que ter um cuidador que eu chamo de cuidador principal, a quem eu me reporto, a quem os médicos se reportem, para fazer uma ponte melhor de comunicação, tá? Essa pessoa, se ela aceitar, tudo bem. Agora, cabe a ela também colocar os limites. Olha, tudo bem, eu vou ser o cuidador principal, tudo, mas fazer como se fazem nos prédios, né? Que tem o síndico e tem o conselho. Quer dizer, quem vai fazer parte do conselho? As coisas têm que ser divididas. E saber, mas olha, a comunicação é muito importante, sabe? E não ache que as pessoas te entendem, sabe? Que as pessoas que, assim, tem bola de cristal, que todo mundo sabe que você tem que falar, você tem que exteriorizar. Olha, eu estou cansada, eu não estou dando conta, eu quero tirar um fim de semana, e daí fazer uma logística tal para que esses suspiros literalmente aconteçam na prática. Uhum, uhum. A Cris diz: delegar o cuidado para o profissional competente pode gerar a possibilidade do filho voltar a ser filho, por exemplo. É verdade isso que você está falando, né? A parte amorosa fica com o filho. Ele pode delegar para um cuidador que seja um cuidador profissional, talvez, né? Essa pode ser uma opção para quem tem. Para quem tem essa possibilidade, pode ser uma opção interessante. Eu não consigo cuidar da minha mãe diretamente, trocar fralda, dar banho, eu posso delegar isso para outra pessoa, mas a parte amorosa continua comigo, né? E que, vamos combinar, é a mais importante. Exato. Vera, você tem os grupos de cuidadores, né? Qual que é a importância dos cuidadores encontrarem seus pares? De que maneira isso melhora a experiência dessa pessoa que está tendo que ser responsável por um idoso que está doente ou que está acamado? Em primeiro lugar, ele percebe que é uma situação que ele não está vivenciando sozinho, não está acontecendo só na casa dele, né? Que as outras pessoas estão passando exatamente as mesmas coisas
que ele. Então, ele não se sente sozinho nessa exaustão. Há uma troca de experiência. Porque, assim, o que pode dar certo para um, pode não dar certo para outro. Mas, havendo essa troca de experiências, isso é muito importante, né? E, muitas vezes, trocam mensagens, um ajuda o outro, um tem uma outra ideia. Então, essa rede, ela é muito interessante de acontecer, sim. Uhum. Você trabalha com cuidador em diversos contextos, né? Como eu falei, você trabalha com oncologia, você trabalha com Alzheimer. Existe diferença nesse papel de cuidador, dependendo do contexto, ou não? Ou a gente focar no amor e é isso aí? Como é que... Não, calma, calma. Simples. Não olha, não dá só para focar no amor, não, sabe? Não dá, tá bom? O amor realmente é a virtude que comanda todas as outras, mas você tem que ter conhecimento específico, né? Não, sim, existe uma diferença, porque as doenças são diferentes, né? Por exemplo, você tem uma doença oncológica aonde o paciente ele tem a voz ativa do que ele quer ou do que ele não quer. Ele pode dizer, olha, quero isso, não quero aquilo, né? Quando você tem um comprometimento, como, por exemplo, as demências, e não existe só a demência de Alzheimer, existe uma gama, né, de outras demências afins, você tem uma pessoa onde o cuidador, e isso eu acho assim, é mais... Eu não queria usar a palavra pesado, mas vou usar. Não me vem outra na cabeça agora. É mais pesado porque a gente nem dá conta, às vezes, de administrar a nossa própria vida. O que é administrar e tomar decisões da vida de uma outra pessoa. Bom, como eu passei por isso, há muitos anos atrás, mas eu passei por isso com a minha mãe, eu cheguei numa hora e eu sou filha única. Então, eu chegava uma hora que eu falava assim, bom, quando eu acerto, eu me parabenizo, e quando eu erro, gente, eu sou humana, passível de erro também. Nunca me vi numa situação dessa antes. Então, saber lidar com essa ambiguidade de emoções que surgem quando você cuida. Porque tem uma coisa que é assim, quando você cuida de alguém que está com... Até depois, se você me permitir, eu queria ler um texto super curtinho do Rubem Alves. Claro. Quando você cuida de uma doença que você sabe que tem começo, meio e fim, então você se prepara. Ah, tá bom, eu vou ficar uma semana cuidando, 15 dias, um mês. Mas quando você tem doenças crônicas, degenerativas, ativas, progressivas, que vão culminar no óbito, é um cuidar muito longo, sabe? E você tem que administrar isso o quanto antes. O quanto antes. Eu posso ler? É bem pequenininho. Claro, fica à O vontade. Rubem Alves, para quem não sabe, foi um teólogo, um psicanalista, um escritor maravilhoso, uma pessoa de uma sensibilidade fantástica. E esse trecho eu retirei de um dos livros dele que se chama Sobre o Tempo e a Eterna Idade. Algumas doenças são visitas, chegam sem avisar, perturbam a paz da casa e se vão. É o caso de uma perna quebrada, de um apêndice, de um resfriado, de um sarampo. Passado o tempo certo, a doença arruma a mala e diz adeus. E tudo volta a ser como sempre foi. Outras doenças vêm para ficar. E é inútil reclamar. Se vem para ficar, é preciso fazer com elas o que a gente faria caso alguém se mudasse definitivamente para nossa casa. Arrumar as coisas da melhor maneira possível para que a convivência não seja dolorosa. Quem sabe se pode até tirar algum proveito da situação. Não brigue com a doença. Trate de aprender o que ela quer lhe ensinar. Ela quer que você fique sábio,
ela quer ressuscitar os seus sentidos adormecidos. Uau! Isso vale para o doente e vale para o cuidador também, né? Vale para todas as partes envolvidas. E como? Então, é aquilo que a gente estava falando. Se você tem um sarampo, né, um apêndice, um resfriado, você sabe que tem começo, meio e fim, você se prepara, né? Fala, aham, tá bom, eu dou conta. E uma hora ela vai embora. Mas para as doenças crônicas, degenerativas, ativas, progressivas, isso não vale. Então, se isso não vale, é melhor você arrumar a casa de tal maneira que o convívio com essa doença e com essa experiência de cuidar seja gratificante. Talvez a vida esteja te dando uma oportunidade de reparos, né? De relações estremecidas no passado. Porque quando você cuida de alguém, você tem que ver a história pregressa que esse cuidador e esse doente tiveram. Uhum. Uhum. E isso pesa também. Então, vamos supor, você tem um pai que te maltratou, que foi severo, que foi. Enfim. E de repente você tem que cuidar desse pai, como é que fica, né? Como Entende? é que... Mas, mas a vida está te possibilitando que haja um ajuste nessa relação. Uhum. Talvez até a doença venha proposital para isso. E tem outra coisa, Lilian, que eu acho que assim é fundamental, porque nós estamos dando dicas aqui também, né? Falando de cenários, mas dando exemplos e dicas, né? A espiritualidade, não a religiosidade, tá? A espiritualidade é fator protetor. Então, se você tem, por exemplo, uma espiritualidade dentro de uma religião, eu até acho até mais fácil entender espiritualmente o que esta situação está tentando passar para você, Uhum. Uhum. sabe? Doutor André Slabão, nossa, que honra! Dizendo, a Vera é ótima. Eu também acho, doutor André. Cláudia Reis, falando Rubem Alves, sempre muito lindo. Sumaia Jorge, dizendo texto maravilhoso. Eliane Rothschild, dizendo adorei, em relação ao texto. Idosos Afeto também dizendo que lindo. Realmente, esse texto faz a gente parar, refletir de uma maneira macro, né? Assim, não focar no putz, eu tenho trocar fralda, eu tenho que dar remédio, tenho que estar atento a tudo isso, mas entender qual que é o sentido disso, né? Talvez seja essa a principal mensagem, né? A Cris diz, quantas vezes vi no processo de doenças longas a possibilidade de reconciliação familiar, dores revividas e perdoadas. Vou perder este texto. Cris, eu acho que aqui essa última mensagem eu não entendi. Vou perder este texto todo dia. Perdão, ler este texto todo dia. Isso mesmo. Lucineide Góes dizendo gratidão. Diga, Vera. Lilian, eu preciso falar porque eu estou realmente emocionada e quem me conhece sabe que eu me emociono. André, Sumaia, são membros da Slow Medicine. Que eu tenho assim o maior respeito, eu tenho uma amorosidade grande. Saber que eles estão assistindo essa live, olha, estejam certos, viu? É um presentão para mim hoje. O Slabão, ele tem um livro maravilhoso que fala sobre a morte, que é O Risco de Cair é Voar. Slabão, Sumaia, beijo imenso para vocês. Eu sou super fã também do Dr. André, ele não me conhece, mas eu acompanho as postagens dele e eu acho que são todas muito, muito pertinentes, assim, e muito corajosas. Então, eu recomendo todo mundo, vão lá, o perfil dele é Dr. P, se não me engano. Sim. Vão lá porque eu tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente a semana passada, ele, a esposa, a filha, numa confraternização da Slow Medicine, e realmente é um presentão. Sumaia dizendo, admiradora antiga da Vera. E o doutor André colocou uma carinha com 2 corações nos olhos.
você mencionou agora e você falou muito emocionada, né, da questão da slow medicine, e eu também sou muito fã do conceito de slow medicine, né? O que a gente pode... Acho que talvez seja uma boa oportunidade para a gente explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é slow medicine e quais os princípios da slow medicine que se aplicam nessa responsabilidade do cuidador, que podem tornar o papel do cuidador um pouco mais suave, um pouco menos pesado. Bom, a Slow Medicine é um movimento de tornar a medicina uma medicina mais... Eu não vou dizer uma medicina sem pressa, apesar de que a tradução literal seria essa, né? Mas uma medicina mais justa, sóbria e para todos, respeitosa para todos. Nós temos 10 princípios que regem a filosofia Slow Medicine, e eu acredito que no cuidar, todos os 10 se aplicam, porque existe o fator tempo, sabe? E isso é uma coisa que, ultimamente, as pessoas, elas, com essa vida sempre corrida, perde-se encantos, sinais que o tempo está mostrando para você, mas você tem que ficar aberto a ele, né? Tempo de ouvir, tempo de falar, né? Até é bíblico isso, né? O Eclesiastes, para tudo há um tempo debaixo do sol, né? Depois tem a paixão e a compaixão por aquilo que você faz. O uso parcimonioso da tecnologia. A tecnologia jamais vai substituir o contato, sabe? Humano para humano. A relação médico-paciente, não só médico, mas profissional da área de saúde, que é justamente a formação de um vínculo. Eu sempre falo, quando você vai escolher um médico, você tem que, em primeiro lugar, ter aquele vínculo que se traduz em confiança. O próprio Rubem Alves, ele dizia assim, quando há confiança, o medo desaparece. Então, quando há essa relação de confiança, geralmente a resposta ao tratamento por parte do paciente, ela tem uma resposta muito mais positiva, porque a confiança é tudo, né? Deixa eu ver outros, uso parcimonioso, segurança, a utilização de uma medicina, são 10, mas todos eles, com certeza, eles se ajustam e cabem no cuidar, não resta a menor dúvida. Olha, pessoal da Slow, me ajuda aí nos outros princípios, que agora de cabecinha a emoção está dando uma pane aqui. Mas, gente, vale muito a pena conferir o site Slow Medicine. Slow Medicine Brasil? Qual que é o site? www.slowmedicinebrasil. É .org ou .com? .com. Acho que é então, .com, pessoal, é .com. slowmedicinebrasil.com.br. Vale muito a pena visitar o site. É uma abordagem muito interessante da medicina. Eu sou super fã dos princípios da Slow Medicine. Eu acho que a medicina tinha que ser praticada dessa maneira. Eu acho que os alunos de medicina tinham que aprender a praticar medicina dessa forma, né? E eu acho que todos os princípios, como a Vera falou, se aplicam muito a esse papel do cuidador, né? Que é realmente uma posição em que você está completamente aberto, né? Para o que representa. Então, você está responsável por aquela pessoa e muitas vezes as coisas aparecem de maneira inesperada e você tem que conseguir lidar com aquilo da melhor maneira possível, de uma maneira que seja boa para o paciente e que seja boa para você. E os da Slow Medicine ajudam muito nesse sentido, nesse norte, né? Então... É muito importante falar que o profissional Slow, ele é um educador, né? Então, quando você faz uma consulta, quando você entra em contato com um profissional Slow, ele não vai simplesmente, por exemplo, te dar um remédio ou pedir algum exame. Ele explica o porquê daquilo e ele conversa, ele dialoga com o paciente para achar a justa medida, as melhores escolhas, sabe? Isso é uma coisa
que nós deveríamos... O tempo te faz ter melhores escolhas. Agora, é muito importante que tudo isso, e isso é uma coisa que eu, assim, eu acho importante, é muito importante que tudo isso seja falado antes que uma doença se instale, sabe? Aquela coisa assim, decisões de fim de vida nunca deveriam ser deixadas para o fim da vida, porque às vezes não dá tempo. Então, essas, por exemplo, se você leva um familiar seu ao médico e ele recebe, por exemplo, o diagnóstico de Alzheimer ou de uma demência, né? É importante que se tenha uma conversa em tempo útil, ou na oncologia, ou seja o que for, sabe? É conversar desde o início do diagnóstico, para passar por todas as fases da doença da melhor maneira possível, para que vocês tenham, paciente e cuidador, uma qualidade de vida e qualidade de cuidados, sabe? Que, na verdade, é aquilo que a gente quer para a gente, Lilian, sabe? É simples. O que eu quero se um dia eu for limitada por causa de uma doença? Pô, mas se pergunta isso antes da doença aparecer. Sabe? São coisas que as pessoas não permeiam os pensamentos nesse sentido. E isso são indagações muito importantes que têm que ser feitas em tempo útil. Seja o que for, gente. Alguns comentários aqui. Anelisa Rodrigues Bueno, parabéns, Vera e Lilian, a live está maravilhosa. Mariazinha Leitão, parabéns, Vera, você traduz a realidade. Cíntia Forcione, Vera, você continua demais, parabéns. Maria Cláudia Borges, eu imagino, discussão necessária. Realmente, eu acho que todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, o título da live é o estresse, né? Mas tudo isso que a gente está conversando ajuda, de alguma maneira, a reduzir o estresse do cuidador, né? Porque se ele tem essa conversa antes com o paciente, poxa, o que o paciente demenciado quer, o que ele gostaria? Se você tem essas informações antes, a qualidade do cuidado que você dá é melhor e você se estressa menos, porque você não está no escuro, né? Você está sabendo que você... né? E agora eu vou pôr o dedo na ferida. Para a gente conhecer, para a gente acertar nas escolhas dessa pessoa que eu estou cuidando, se for um familiar, eu tenho que conhecer esse familiar, não tenho? Será que a gente conhece o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, o nosso marido? Será que a gente conhece mesmo? Será que a gente parou um tempo para conhecer quais são os gostos, quais são as vontades? Será que a gente se permitiu um tempo de conversa? Porque depois que é instalada uma doença, e principalmente, por exemplo, no caso do Alzheimer, onde a cognição fica alterada, você vai, por exemplo, preencher o ócio, né, o tempo ocioso daquela pessoa, daí alguém fala assim, mas você vai preencher o quê? Eu não sei, do que será que ele gosta? E aí? Quer dizer, você teve uma vida inteira que você chega a um ponto que você não sabe o que o seu pai, sua mãe gosta mais, gosta menos, o que você pode oferecer, sabe? Eu acho que isso é tão sutil e isso as pessoas precisariam entender. Eu tenho 3 filhas, a grande maioria das pessoas sabe. Eu tenho uma conversa com elas que, olha, talvez isso sirva, né? Eu acho que esse meu exemplo deve servir para algumas pessoas que estão me escutando, né? Eu falei para elas, olha, conforme eu vou envelhecendo, conforme acontecerem limitações, eu vou falando o que eu gostaria que elas fizessem comigo. Então, olha, me conserva na minha casa o máximo que for possível, mas a hora que isso for um ônus muito grande para vocês, vejam um lugar, sabe, que seja algum lugar digno, que vocês fiquem tranquilas de me pôr, e que vocês vão saber que eu também vou estar bem nesse lugar, né? E uma coisa, eu falo isso e eu sempre me emociono, mas vocês já perceberam quem eu sou, então tudo bem. Mas eu falei uma coisa muito importante. Eu elegi uma das 3 como a minha cuidadora, tá?
Agora, eu não tenho, eu acho que eu não tenho doença nenhuma agora, tá? Então eu elegi uma das três, tá? E falei para as outras, na dúvida, aquela que vai bater o martelo vai ser, ela já sabe, é a Maria Luísa. Aquela que vai bater o martelo é a Maria Luísa. Não que eu goste menos ou mais de vocês, mas eu sinto nela um perfil para isso. E vocês, de alguma maneira, aceitem esta minha escolha, tá? E eu já as perdoei por todos os erros que elas vão cometer comigo. Porque não é porque eu estou escolhendo que elas não vão errar. Uhum. Lógico que não, mas que elas se sintam oneradas de culpa. Vocês, de antemão, já estão desculpadas de todos os erros. Porque, lógico, são situações novas. Eu cuidei da minha mãe, errei, acertei, mas eu era sozinha. Eu aprendi isso, talvez, da prática, eu fui para a teoria. Essas conversas todas, quando elas acontecem antes do advento de uma doença, elas tornam o cuidar menos sofrido. Vão ter estresse, vão passar por altos e baixos, ambiguidade de sentimentos e emoções, mas elas não vão sofrer de uma maneira que as desgoverne, sabe? Isso é importante, entende? Ai, gente, eu tô meio engasgada aqui. Não sei se eu vou conseguir continuar a live. Ai, Vera, tá muito emocionada essa Tá live. bom, então vamos dar risada agora, vai. Gente, ajudem aí, mandem perguntas, porque eu tô um pouco desconcertada aqui com É. esse. Olha, outra coisa importante é o seguinte: o ser humano ele adoece, envelhece e morre como morreu. Então, quando você vai cuidar de alguém, não acha que é porque ele está velhinho, ou porque ficou doente, ou porque está prestes a morrer, que ele vai ser uma outra pessoa, tá bom? Não vai. Ele vai conservar as características de personalidade que tem, e muitas vezes até intensificadas, tá bom? Enxugando as lágrimas. Vamos dar risada. Ó, Vamos lá. achei o papelzinho aqui. Vamos dar risada. Ah, Maria, Vera, isso não estava combinado, não era esse o Sai, combinado. sai, sai, sai. Show! A Cris falando conhecimento, talento e emoção juntos, sensacional, parabéns. A Elis Tadei dizendo parabéns pela transparência, excelente live. Cuidador Vanderly, que lindo, emocionante. A Elis diz, atitude perfeita para evitar os conflitos entre irmãos, infelizmente tão recorrentes. Cristiane Bernardi Grivol, Vera é incrível. Sumaia, profundo, lição de vida. Eliane Rothschild, muito, muito importante tudo isso. A Cris falando, gente, exercício de humildade, né? Idosos afeto, que live humanizada e incrível. Fátima, Taba, parabéns, Lilian Vera é maravilhosa, estou emocionada. A Cris falando, Jesus, meu Deus, eu também estou aqui enxugando as lágrimas, não querendo. Isso não era essa. Doutora Suzana Vieira, Vera é maravilhosa. A Vera é. Ó, mais uma pessoa queridíssima. Mas eu acho que uma coisa que me surpreendeu nessa live, Vera, foi foi essa abordagem que você trouxe, porque eu sempre procuro, como eu disse no começo da live, né? Eu procuro sempre trazer informações de cunho prático, que a pessoa vai levar e praticar na rotina, né? Para facilitar a rotina dela. E o que você trouxe aqui é muito mais do que simplesmente dicas para melhorar a rotina. Olha, você pode fazer o rodízio entre irmãos. Você está trazendo coisas muito maiores, né? Falar da espiritualidade, falar do que se quer, conhecer quem é a pessoa de quem você está cuidando, né? Isso vem muito da questão operacional, que é onde a gente geralmente se pega, né? Assim, quais são as razões de conflitos? É o operacional, é quem vai ajudar na escala, quem cuida mais, E aí, o que você está trazendo é uma perspectiva para a gente. É maior, a gente tem que olhar a figura grande, né? Não só as peças pequenininhas. Sumaia perguntando, como envolver os familiares menos comprometidos? Não existe fórmula, mas casos que já aconteceram. Você tem alguma experiência, algum caso
você possa contar, Vera? Sumaia, é o seguinte, essa falta de comprometimento, ela é normal na maioria das famílias. E daí, quando é assim, eu costumo falar assim, olha, delegue uma função, por pouca que seja, mas que ele comece a ter uma determinada responsabilidade. Então, ó, você vai comprar as fraldas, você vai levar no médico, você vai comprar os remédios, você vai pagar o convênio, você vai pagar a faxineira, às vezes. Não existe o dinheiro para um cuidador, mas existe, por exemplo, por uma pessoa que vai ajudar na limpeza da casa, o que já é. Mas a pessoa tem que estipular e falar: olha, o teu comprometimento vai ser específico para isso. E entender que talvez isso seja o que ele consegue dar no momento. No momento. Agora, preste atenção numa coisa. Quem está saindo lucrando mais nessa história de vida? Aquele menos comprometido ou mais comprometido? Né? Porque depois do óbito dessa pessoa que eu estou cuidando, sabe? Quem vai crescer mais em termos de evolução como ser humano é aquele que se comprometeu mais, e não aquele que caiu fora. Agora, às vezes, o cair fora também é uma defesa. Tem que ver muito a história pregressa, né? Apesar de serem 3, 4 filhos, cada um teve um vínculo diferente com esta pessoa. E isso tem que ser levado em conta, porque não é porque veio uma doença que todo esse emaranhado de papéis, de vínculos, eles se desfazem, Uhum. sabe? A gente tem que aprender a lidar um pouco com as nossas limitações, com as limitações do outro, mas também diplomaticamente, de uma maneira, ir se colocando, ir se impondo. Uhum. Isabel Dias compartilha. Minha mãe, lúcida, agora não aceita o que escolheu. E é uma guerra. Difícil, né? Tá vendo? Tá vendo? A cuidadora Vanderly diz, depois de tudo isso que você explicou, né? A pessoa que cuida, pelo menos, não vai chorar de remorso. Ah, sim. Porque depois do óbito, o que acontece é assim: você fica com uma consciência super. Você tem tristeza, né? Você tem a tristeza que é natural e esperada. Esperada, né? Quando eu morrer, pelo menos umas gotinhas de lágrima, acho que vai rolar de alguém aí. Senão eu puxo o pé lá de cima, né? Eu falo, como é que é? Não é verdade? Mas é aquela sensação assim, eu cuidei, eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo que eu pude fazer e tudo bem. Porque senão nós vamos ter os lutos complicados, né? Que a psicologia sabe muito bem. Às vezes um luto complicado faz até o adoecimento de uma pessoa. Então vamos deixar a coisa, né? Vamos fechar com chave de ouro aí essa passagem terrena, Uhum. né? Que eu acho que é importante isso. Idosos Afeto compartilha. Sim, estou no hospital com uma mãe idosa, acamada, e depois de dias dormindo por causa de uma infecção urinária, estou sorrindo para mim. Tem preço. Parabéns, parabéns. Isso que me conforta. Isso aí. A Cristiane pergunta: e quando falta esse vínculo, como tornar-se cuidador? Olha que desafio, mas a vida está te oferecendo. Não precisa formar um super vínculo, mas um vínculo de afeto, de respeito. Se permite ver o que vai acontecer. A gente não sabe, mas corre o risco, vai valer a pena. Olha, é aquela história, né? Nada acontece à toa, nada acontece à toa. De repente, a vida está te dando de presente a oportunidade de nascer algum vínculo dessa situação que talvez numa outra situação ele não fosse nunca acontecer. Lucineide Borges está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é algo que afeta também o cuidado, né?
No Alzheimer, o paciente, se ele era mal-humorado, ele fica pior. Vera, você tem experiência aí. Olha, eu não posso generalizar, mas não é porque tem Alzheimer, sabe? Não é porque a memória está comprometida, a cognição, né? O comportamento, coisa e tal. Ele vai levar na doença todas as características da personalidade dele, sim, né? Então, se a pessoa foi bem-humorada a vida toda, quando ele ficar doente ou com Olha, eu Alzheimer, acho que até por egoísmo, eu acho que a gente deve ter um bom humor, porque senão no final, gente, quem é que vai cuidar da gente? Todo mundo vai dizer assim, o quê? Agora? Olha, eu tenho casos hilários, olha, mas isso é de muito, muito tempo. Eu tenho histórias hilárias, principalmente com Alzheimer, né? Ah, demência. Então ela falava, o marido tinha sido assim, um cão, tinha feito de tudo, sabe? Aquele aprontou todas. Então ela falava assim para mim, agora eu me vingo. Mas a senhora está dando a medicação? Tô, levanto de manhã, eu já dou todas de um. de uma vez Eu só. falei, não, esse daí vai morrer de mulher, não vai morrer do Alzheimer. Mas aí a mulher mata ele antes do Alzheimer. Mas aí a gente trabalha, né? Graças a Deus a gente vai trabalhando tudo, mas nossa, no início foi difícil, viu? Vera, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já trabalha há bastante tempo, né? Com essa questão de cuidadores. Que lições que você tira da sua vida, da experiência que você viu de pessoas que, enfim, né, que eram cuidadoras e que fizeram parte dos seus grupos? E o que você viu de todas essas experiências que você tem para a sua vida? Você acha que agora há pouco, quando eu falei que eu elegi uma das filhas e que eu tive todo aquele discurso que me levou às lágrimas e tudo, você acha que isso não veio pela maturidade de todos os atendimentos que eu fiz? Eu sempre perguntava, quem é o cuidador principal? Porque, principalmente em oncologia, ninguém vai num consultório oncológico sozinho. Geralmente vai assim com muitas pessoas juntas, né? Os anjos da. E eu falava porque eu tinha que colocar no prontuário, até por uma questão de se eu não conseguisse falar com o paciente, eu ia acionar essa pessoa. Então eu falava, poxa, se eu pergunto para todo mundo. O contexto, Vera, isso você faz equipe multi, você é a psicóloga da equipe multi, é isso? Sim, eu sempre trabalhei com equipe multi nas instituições, nos hospitais. Só em consultório é que eu trabalho sozinha, mas eu atendo, às vezes eu atendo assim, vários irmãos, sabe? Vários componentes da família juntos, né? E é muito legal isso. Realmente eu acho super bacana. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava no Instituto Paulista de Cancerologia, era, era, era muito assim, eu fazia perguntas muito, muito gozadas, tem até, constam essas perguntas no livro, né? Eu perguntava assim, por exemplo, né, o seu nome, a idade, blá, blá. Daí eu perguntava, estado civil. Daí a pessoa falava assim, casado. Eu falava, bem casado, mal casado ou mais ou menos? Ah, eu tinha de tudo. Eu tinha, assim, super bem casado, doutora. Imagina, 35, 40 anos de união. Eu nunca achei que a duração de um casamento fosse sinônimo de bem casado, mas tudo bem. Mas eu tive uma senhora que falou assim, com a graça de Deus, viúva. Eu falei assim, bom, um câncer você já deu conta, o outro você tira de letra. Então, eu sempre fui uma pessoa, Oh, meu Deus! sabe? É uma maneira, inclusive, de deixar a pessoa mais descontraída, coisa e tal. Mas daí, eu sempre pedia o nome do cuidador e o telefone. Aí eu falava assim, caramba, eu sempre peço nome de cuidador
E se me acontecer alguma coisa, quem vai ser? Quem vai cuidar de mim mesmo ali, que vai decidir? E daí, na verdade, eu comecei por uma outra filha, mas com o passar do tempo eu passei para outra filha que eu achei que ia dar mais certo. Ué, os planos mudam, né? A gente vai aprendendo e os planos são flexíveis. Ah, não, 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 não. E eu tenho uma filha que mora na Austrália, então esta com certeza nunca será minha cuidadora principal, porque ela vai chegar atrasada, entendeu? Então, sabe, nós temos um grande amigo, Zé Carlos, que ele fala assim que existe o tal do filho, o filho da Inglaterra, uma coisa, o filho de Londres, uma coisa assim, que assim, é sempre aquele filho que teve longe, daí ele vem e fala, ah, não concordo com nada, meu, maior reboliço isso daí. Você não teve aqui até agora e agora vem dar palpite, né? Então, essas coisas todas que eu fui vivendo dessas experiências de. A mesma coisa que você. Por exemplo, o título da nossa live é tudo aquilo que você queria saber e Tinha medo de perguntar. perguntar. Quando eu conversava com o paciente antes dele ir para o consultório médico, eu sempre falava: olha, aquele local, esse tempo dentro do consultório é um tempo sagrado, ele é só teu, sabe? Tire todas as dúvidas. Não existe pergunta boba. Passou pela cabeça? Pergunta. Porque o que, que acontece? Olha só, mais uma dica. Você vai na consulta, tem lá o paciente e tem você, né? Cuidador formal, informal, seja o que for, você. Daí você teve uma dúvida, o paciente outra. Na volta para casa, você entendeu isso? Ah, não, mas eu entendi aquilo. Você tem certeza? Quer dizer, já começa uma discórdia ali. Então, tem que sanar todas as dúvidas. E realmente não existe pergunta boba. Não existe. Se você chegou a pensar, é porque você viu a possibilidade disso se realizar. Então, não é bobo, né? Uhum. Exato, Vera. Ai, que papo bom. Queria ficar aqui mais 2 horas conversando com você, mas a gente é super, super pontual nessas nossas lives. Então, eu queria te agradecer muito. Gente, ó, tem espaço para mais uma pergunta. Quem quiser perguntar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí a gente encerra. Enquanto as pessoas vão vendo aí se elas têm mais perguntas, eu vou deixar um recadinho. A gente faz essas lives semanais, né? Então, se você não segue a gente ainda, se não segue a Aptari, segue lá no Insta, Aptari 360, porque a gente sempre anuncia a live da semana e a gente está com temas muito interessantes. Se você não viu nenhuma, estão todos lá no Instagram, viraram vídeo no YouTube, viraram um episódio de podcast, então não tem como perder. Ah, Lili, não tenho tempo. Cara, tá lavando louça, coloca no podcast que tá tocando lá. Então, todo esse conteúdo tá disponível para vocês, tá bom? Olha, é mais um suspiro, entendeu? Você tá ali no Lufa-Lufa, cuidando, não sei o quê, coloca um podcast, vai escutando, vai unindo o útil ao agradável e vai. É isso aí. Olha só, vários comentários aqui. A Cris falando, não pode acabar, gente, que maravilhoso. Isabel Dias falando obrigada. Sandra Debre falando gratidão. Cuidadora Vanderly, foi ótimo. Idosos Olha, afetos. quero mandar um beijo especial para essa Sandra, a Sandra Debré. A Sandra Debré foi uma coisa tão bonita, porque essas pessoas que iam nos encontros, né, do grupo de cuidadores, mesmo depois do falecimento da pessoa, elas continuavam aí e se tornou um vínculo de amizade muito grande. Então, a Sandra sempre foi uma super cuidadora, tá? E, olha, um abraço enorme para você. Lindas lembranças com você, lindas mesmo. Nossa, Vera, você é muito pop. Idosos Afeto Live com gostinho de quero mais. Helena Tio Gratidão, mais uma live esplêndida. Gilda M5, fantástica live. Doutora Vera e Lilian, gratidão por compartilhar conhecimento. Marcos Cacais, que legal. Um beijo, queridas. Idosos Afeto, Vera, um ser de Cristiane, dizendo live maravilhosa, parabéns. Lucineide, gratidão de Portugal. Ai, que legal.
gente de Portugal. De Portugal, você sabe quem é? Lucineide. Tem o nome? Lucineide. Olha como você está internacional. Muito bom. Mas eu quero agradecer imensamente esse público todo que ficou com a gente essa 1 hora e os meus amigos queridos que, nossa, quando a Lilian falou o nome, assim, de alguns que realmente moram, eu os amo demais e isso emociona muito. Obrigada de coração pela presença de vocês. A energia chegou aqui, viu, gente? Ai, que legal, muito bom. É sempre muito bom ter vocês com a gente, pessoal. Olha só, tem mais comentários. Sumaia, gratidão, aguardo uma próxima. A cuidadora Vanderly pergunta como faz para participar de grupos de cuidadores. Vanderly, acho que depois você pode escrever, manda uma DM para Vera. A Vera está no Insta. Isso. Ela que aí vocês conseguem trocar informações. Elis, Tadei, parabéns a ambas. Gente, então é isso. Vera, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você sabe que eu te amo muito. Eu A gente também. vem de outras carreiras, de outras coisas, né? A gente se conheceu antes de eu trabalhar com envelhecimento e a gente continua essa amizade. Então, para mim, é realmente uma honra poder ter você aqui com a gente nessa conversa tão boa. Obrigada pelo convite e realmente eu tenho uma admiração tão grande por você que você nem imagina. E por todo o seu trabalho, todos os teus eventos e por tudo aquilo que você ajuda as pessoas. A dimensão desse cuidar, você cuida da gente, você cuida de muita gente. Ai, que bom ouvir isso. Gente, então é isso, pessoal. Uma live muito emocionante. Eu tô com dó de terminar, mas a gente vai terminar. Mas se você quiser assistir, tá lá no Instagram, Aptari360. É isso, pessoal. Vera, obrigada mais uma vez. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.